Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, não sei se você já descobriu a respeito do que é a inveja, o que a inveja proporciona no emocional e na fala de algumas pessoas que buscam o conhecimento a respeito da inveja. Então, o que é que o invejoso, geralmente, ele não consegue? De forma nenhuma, o invejoso, ele não consegue. A Bíblia fala sobre a inveja que ela corrói até os ossos. Mas quem não crê na inveja, ele não sabe como lidar em meio às situações. O como a inveja ele se transparece através das palavras e o que impede uma pessoa ela não sentir inveja, ela não ser atingida pela inveja, impactada pela inveja. Então, o que a Bíblia diz que a única coisa que pode deter a inveja, reter a inveja, é o amor e a gratidão. Então, quem carrega inveja, quem sente inveja, todo mundo já sentiu inveja na vida, mas tem gente que não soube ainda discernir, não sabe que sentimento é esse. Então, exemplos que eu vou lhe dar do que é que o invejoso ele não consegue. De forma nenhuma, por via nenhuma, ele não consegue lhe elogiar. Quando uma pessoa ela sente inveja, ela não sente inveja, não é de todo mundo. Ela pode sentir inveja apenas de uma pessoa na Terra. Ela não é uma pessoa altamente invejosa com todo mundo. Então a inveja nasce na comparação, na competição. Então, quando eu sinto inveja de alguém, eu não consigo, um exemplo, eu não consigo nem elogiar uma pessoa, nem incentivar essa pessoa nos projetos da vida dela, e eu não consigo dar um muito obrigado. Eu não consigo nem fazer elogios, não consigo elogiar, não consigo motivar e não consigo agradecer. Por qual motivo? É sobre isso que eu quero que você entenda. O que é o sentimento que a Bíblia explica sobre a inveja. Então, pessoas que carregam feridas na alma, pessoas que já foram rejeitados, pessoas que já foram humilhados e que não creem em Deus, eles são ateus ou são só religiosos, não querem Bíblia, não querem saber a razão daquilo que sente, ele não tem a interpretação nem pela visão da razão daquilo que ele está vendo. Então Saul, ele tentou matar Davi 21 vezes. E por qual motivo se Saul só ajudou? Se Davi só ajudou Saul? Se Davi fazia tudo por Saul, por que Saul tentou matar 21 vezes Davi? Porque Davi não pegou logo no início, no começo? Porque era que Saul tinha raiva dele se ele só fazia o bem? Se Davi só ajudava Saul, porque Saul se aproveitava, dava um de amigo, interagia, estava junto com Davi, mas nesse meio tempo, nos intervalos da vida, do trajeto de vida dos dois, Saul, ele tentou matar Davi 10 vezes. Então você tem que descobrir que sentimento é esse que destrói irmãos, amizade de pais com filhos, que destrói casamentos. Então, quando uma pessoa ela sente ciúme, quando ela sente ciúme por uma pessoa, por ela viver se comparando, pelo invejoso, ele vê algo em você que ele não tem. Se ele vê algo em você, é a coragem. Você tem coragem e ele não tem, ele é medroso, um exemplo. Então, ele não vai conseguir, preste atenção para você aprender sobre a inveja. Ele não vai conseguir nem lhe elogiar, nem lhe agradecer e nem lhe motivar. Ele só vai conseguir querer usufruir daquilo que você tem. Ele está lidando com você, ele está querendo aprender, ele está se comparando, ele é competitivo com você. Então você vai perceber que ele não consegue nem lhe elogiar, nem lhe agradecer por nada que você faz. Tudo que você faz, ele acha que diz respeito a ele, porque ele já vive se comparando. Ele já vive competindo com você.
Então, tudo que você faz, ele colhe. Ele usufrui do que você faz. Mas você observa que ele não consegue agradecer. Ele também, quando tem inveja de você, ele não consegue lhe incentivar nos seus projetos. Porque se ele é individual, se ele não se põe no lugar do outro, se ele é competitivo e comparativo, ele não quer que você cresça mais do que ele. Então, ele não vai impulsionar você nos seus projetos. Esqueça isso. Ele pode ser seu pai. Ele pode ser a sua mãe. Se a pessoa, ela carrega excesso de inveja, ela é altamente ingrata, ela não tem humildade nenhuma no coração, ela não consegue se pôr no lugar do outro, ela não ama Deus, ela não conhece Deus, ela não sabe a razão de nada, ela não vai conseguir. Ela não consegue ter discernimento. Então, quem não tem discernimento no mundo espiritual, ele não sabe discernir aquilo que sente e por que sente. E por isso era que Saul, ele tentava matar Davi. Ele tentou matar Davi 21 vezes. E não é porque Davi era ruim, ou porque Saul, ele também era ruim. Todos os dois eram bons. Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares. Fizeram uma canção na época. Então Saul, ele se comparava muito com Davi. E ele convivia com Davi, usufruía de tudo de Davi, tentava aprender, mas ele não conseguia. Por isso ele esperava uma oportunidade de desfazer, de matar, de levantar o exército contra Davi, porque ele vivia se comparando. A emoção de Saul era sempre na competição, na comparação. Então ele tinha raiva até dessa canção que fizeram. Saul matou milhares, Davi centenas de milhares. Então ele via que as pessoas comparavam eles dois. E se compara, se uma pessoa se compara com outra, ela pode não ser, ela não pode ter inveja de ninguém. Mas com aquela pessoa que ela se comparar, nasce a inveja. E se nasce a inveja, por mais que você faça algo por essa pessoa, que ela tem inveja de você, ela não vai conseguir abrir a boca para lhe agradecer. Ela vai fingir que você não fez nada. Ou se fez, ele vai dizer assim, não fez mais do que a obrigação, eu faço tanto por ele, por que é que ele não pode fazer por mim? Ele não consegue ter gratidão, abrir a boca e dizer muito obrigado. Eu sou muito grato a Deus por eu lhe conhecer, por você ter me ajudado com isso aqui. Ele não consegue. Ele também não consegue lhe impulsionar nos seus projetos. Ele vai esperar uma oportunidade de ver os seus defeitos, de desfazer de você, de mostrar os seus defeitos para as pessoas. Ele não consegue. Então, por quê? O que é a inveja na prática? Para que você entenda que é a respeito da inveja que a Bíblia ensina tanto sobre as emoções. Então, quer dizer, a inveja, ela destrói irmãos, ela destrói amizades de pai com filhos, ela destrói relacionamentos. A inveja destrói relacionamentos. Então, a Bíblia diz, a inveja, ela destrói até os ossos. Ela corrói os ossos de uma pessoa. Quer dizer, é sobre o emocional. É sobre o que a pessoa sente. Então, tem pessoas que chegam para falar com você, conversa com você, que ou ela ativa, ela fica se engrandecendo para você, lhe desmotivando, contando vantagem para você. E quando essa pessoa sai de perto de você, você percebe que os ossos lhe dão dor no corpo. E você não sabe identificar. Por que me dá dor no corpo? Tem pessoas que vêm descarregar aquela energia ruim, aquela raiva que ela tem, aquele desprazer da vida dela. Parece que ela suga as suas energias. Parece que ela suga. Então tem pessoas que não sabem que sentimento é esse. E como se transparece, como é que eu descubro? Como é que eu descubro se eu estou tendo que lidar com uma pessoa que ela está o tempo todo me pondo para baixo, me desmotivando. Ela é uma pedra no meu sapato, mas ela está ali. Ela está ali, do meu lado, dizendo que é alguma coisa minha. Então, se for pai, se for mãe, se for irmão, você tem que descobrir para tentar se proteger.
Porque na feitiçaria, as pessoas tentam parar a inveja, travar a inveja, tirar a inveja, como se fosse algo fora. Como se fosse algo fora. Então usa patuá, usa banho, usa pemba, usa velas, faz muita coisa a respeito no espiritismo, a respeito da inveja. Mas porque essas pessoas, elas não sabem como é ativada, como é a fala, como é a razão de uma pessoa que carrega feridas, traumas, rejeição, frustrações, uma pessoa que já foi muito frustrada na vida, que os planos não deram certo. Então, quem foi assim, ele quer entender por que é que o meu plano não dá certo. Por que é que fulano é melhor que eu? Ele fica tentando aprender pela visão. O que significa a inveja? Então, quem não tem amor, quem não consegue, quem não crê em Deus, quem não quer buscar a Deus, ele também não crê na inveja. Pessoas que são ateus, que não creem em Deus, que não crê nem no que está vendo, ele não acredita na inveja. Mas muitas vezes ele vive o reflexo e não sabe nem o que significa. Então, geralmente, o invejoso, ele defende as suas emoções ruins, porque ele não sabe o que significa a inveja. E é sobre isso que eu quero que você entenda no final desse conteúdo, para que você cada vez mais entenda o que Deus explica na Bíblia, que é muito sobre a inveja. É muito. A Bíblia ensina sempre sobre o espiritual e não sobre o natural. Então, quem quer Deus sem Bíblia, ele jamais vai ter esse discernimento. Porque ele não sabe discernir nem o que ele está vendo, porque ele está vendo e não está entendendo. Então, como é que eu vou entender sobre o emocional? Como é que eu vou pegar pela visão a razão de uma emoção de uma pessoa? Então, por que é que eu faço bem e aquela pessoa nunca reconhece o bem que eu faço? Então, quando uma pessoa ela tem inveja de você, você nunca vai ver. Pode esquecer que você nunca vai ver ela nem lhe elogiar, por mais que você faça, nem lhe agradecer, muito obrigado pelo que você está fazendo. Ele não vai conseguir, ele disfarça, mas ele não tem gratidão. E por que ele não consegue agradecer ou elogiar? É diferente quando uma pessoa, ela admira outra pessoa. O emocional é diferente. Quando uma pessoa, ela admira uma pessoa, ela tem um sentimento limpo, lavado, e ela admira uma pessoa, ela se inspira naquela pessoa. Então ela abre a boca, ela admira, ela diz, eu admiro você, eu me inspiro em você, eu acho, ela elogia aquela pessoa. É diferente o comportamento. Então veja que é só a motivação que muda, o sentimento muda e a motivação do coração muda. Então existe, quando uma pessoa é grata, que ela tem gratidão, que ela gosta de você, você vai lidar com uma pessoa que ela lhe admira. Então, se ela admira, ela vai falar. Se a pessoa lhe admira, ela vai falar. Se você faz algo de bom para uma pessoa que ela carrega gratidão, ela vai agradecer. Muito obrigado. Eu sou muito grato por você ter feito isso por mim. E se você faz planos com uma pessoa que carrega gratidão, ela vai lhe impulsionar, porque ela deseja o seu bem. Ela quer ver você melhorar. Então veja que é diferente quando uma pessoa é invejosa. O comportamento e o emocional do invejoso é totalmente diferente. Então você pode ver esse invejoso, um exemplo. Se você conhece um invejoso, você pode ver ele elogiando outras pessoas. Admirando outras pessoas. Mas e por que você que ajuda essa pessoa, ela não consegue dar um obrigado? Porque você que faz alguma coisa por essa pessoa, ela não consegue elogiar. Você pode estar pintada de ouro, a pessoa finge que você não está arrumada. Ela não consegue olhar para você. Você pode estar na festa, se está aniversariando, ela vai dar os parabéns, mas ela não diz, nossa, como você está linda. Ela não consegue. Ela não consegue, algo trava. Porque ela já vive, quem vive se comparando com aquela pessoa, ela é o alvo. Então, se ela vive comparando, ela não vai conseguir elogiar, é aquela. Não é que ela não consiga elogiar outras pessoas.
mas aquela que ela se compara. Então a Bíblia ensina que a inveja nasce na comparação. A inveja nasce na competição, na falta de gratidão e na falta de humildade. Na falta, é tudo na falta. Então, se me falta, eu vivo me comparando, eu vivo competindo, e isso é a respeito de alguém, não é de todos. Não é de todos. E é por isso que você vai perceber na fala, na razão, na emoção dessa pessoa, porque é que ela não consegue lhe incentivar. Então, tem pais que sentem inveja dos filhos. Tem filhos que sentem inveja dos pais, porque não consegue sair do canto. Não conseguiu evoluir na vida. Então, a frustração nasce, da frustração nasce a inveja. Na comparação nasce a inveja. Então, as pessoas têm que saber como é que trava essa inveja. Como é que eu me livro dessa inveja? Como é que eu oro para me libertar dessa inveja? Então, na religião você não vai conseguir isso. No espiritismo, muito menos. Muito menos, porque só Deus é quem lhe mostra o que é a inveja. Então tem pessoas que dizem que sabem o que é a inveja e fica até perguntando a outras pessoas quando vê o comportamento de uma pessoa com outra. Eita, fulano tem inveja de ciclano, tu percebe que ele só dá para falar mal, para criticar dessa pessoa? É inveja, não é? Quer dizer, ele está querendo aprender sobre a inveja. Então ali, na visão, ele pode até pegar a visão. Mas a razão, qual é a razão? Se tudo tem uma razão na vida, na terra, no emocional e no espiritual, é sobre isso que eu quero que você entenda. Qual é a razão disso? A razão é quando uma pessoa convive muito com outra e ela vive se comparando. E ela vive competindo. E ela vive desfazendo. Entendeu? Então ela não vai conseguir. Por isso, Deus diz que quem não ama a Deus, ele quebra todos os mandamentos. O mandamento que predomina uma pessoa é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amo a Deus e não amo ao próximo, eu não consigo ter gratidão. Eu vou ter inveja. Eu sou competitivo, eu sou comparativo, eu sou ingrato. Então, por mais que você faça algo de bom para essa pessoa, ela colhe. Ela está ali com você. Ela lhe admira em alguma coisa. A pessoa que tem inveja. Ela admira. Entendeu? Ela elogia dentro dela, ela não vai abrir a boca, mas ela está querendo vencer, ela está querendo se igualar, ela está querendo aprender. E se ela não consegue, como é que ela vai abrir a boca? E dar a mão à palmatória. Dizer, realmente, eu não consigo ser melhor do que essa pessoa. Se ela está nessa batalha, se ela vive nesse dilema com uma pessoa, ela está defendendo a emoção dela. Entenda qual é a razão. Ela está defendendo o emocional dela. E se ela defende o emocional dela, ela não sabe a respeito de nada do que ela vive. Ela não consegue ser convencida pela visão. Então, quando Deus arranca a iniquidade de uma pessoa, Deus ensina. Porque quando Deus arranca uma iniquidade, Deus arranca o medo. Deus arrancou o medo, arrancou os desejos da carne de uma pessoa. Deus tratou o emocional dessa pessoa. Essa pessoa vai saber a respeito da inveja, a respeito da ira. Por quê? Então, quem não é tratado, ele fica irado, ele tem raiva quando ele se compara. A inveja, ele vem através da raiva, da comparação, da competição, de uma pessoa frustrada. De uma pessoa que já é frustrada, foi frustrada, os planos delas não dão certo. Então, quem é assim, geralmente, ele vai transparecer a inveja em alguém. Ele vai transparecer aquela inveja em alguém. Então, quando ele se comparar, se você não tem papa na língua, um exemplo, e você perceber que uma pessoa tem inveja de você, e você está lidando com aquela pessoa, e você está tentando conviver e ela não demonstra nada de bom. Ela não demonstra nada de bom por você. E você tenta, como Davi fazia com Saul. Tenta, ajuda, tá junto para tudo. Você vai tentando, mas você vai observar na razão e no comportamento que nada que você faça,
Nada que você faz, a pessoa ela não consegue dar um muito obrigado, não consegue agradecer, não consegue lhe motivar nos seus projetos. Ela sempre vai estar falando, desfazendo do seu projeto. Quando você vai conversar sobre um projeto seu, sobre uma vitória sua, ela vai desfazer, ela vai dizer que não vê nada demais nisso seu, que jamais faria isso que você fez, porque ela está defendendo a emoção dela. Quando ela sente inveja, quando uma pessoa sente inveja uma pessoa pela outra, e quando a pessoa ela tem realmente a admiração, que é algo diferente, quando uma pessoa ela lhe admira, ela vai abrir a boca para dizer. Se você se arruma e tá bonita, ela vai dizer, nossa, como você tá bonita hoje. Eu me inspiro em você. Eu acho lindo isso em você. Eu quero aprender isso. Quer dizer, é um nível diferente de emoção. A pessoa, ela quer. Então, ela está demonstrando o que quer. Então, se demonstra porque tem humildade. Se a pessoa tem humildade, ela abre a boca para falar. Ela abre a boca para elogiar. Então, você percebe o nível, como é diferente de uma pessoa que ela tem esse embate, essa guerra espiritual dentro dela, esse emocional abalado, essa competição, essa comparação, essa inveja que corrói essa pessoa. Então, a inveja, a Bíblia diz que corrói até os ossos. Então, se você estudar muito sobre a inveja, você percebe que tem pessoas que vêm conversar com você e quando sai, o seu corpo fica todo doído. Parece que despejaram um saco de açúcar em cima de você quando você conversa com aquela pessoa. Por que assim? Porque quando você conversa com uma pessoa, seu corpo dói. A pessoa vem ou contar papo, ou desfazer de você. E quando você sai, desfazer de todo mundo, porque geralmente quem é invejoso, ele fala mal de todo mundo. Porque ele está defendendo a razão da fala dele. Quem carrega excesso de inveja, ele é muito invejoso, ele é crítico, altamente crítico. Então tudo isso vem de feridas. Pessoas que já sofreram, pessoas que carregam o espírito de orfandade que a Bíblia fala, pessoas que já sofreu abandono sentimental, que já sofreu traições. Então quem não crê em Deus e também não crê na inveja, ele não aprende. Ele diz que quer aprender pela visão. Ele quer aprender, mas a razão dele, ele já é cego, ele não tem essa linha tênue dentro dele, que é o discernimento, é eu entender até a razão daquilo que eu estou vendo, ele não consegue ter. Então, por que é assim? Depois eu vou explicar para que você entenda melhor em uma história, para que você entenda. Marcos 12:1. Há parábolas dos vinhateiros. E começou a falar em parábolas. Jesus. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arredou-a, e a uns lavradeiros para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mataram, embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro servo. E eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora. E tendo afrontado, o tornou a enviar-lhe outro. E a este mataram, e a outro muitos, dos quais a uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também. E estes por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo. E o herdeiro será, e a herança será nossa. E pagando dele, o mataram e lançaram fora da vinha, que fora, pois, o senhor da vinha,
Então virá a destruir os lavradores e dirá a vinha a outros: vinde, não lestes estas escrituras? Não lestes, Jesus aqui estava explicando, não leste essas escrituras, que é a pedra, que os edificadores rejeitaram, este foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa nos nossos olhos. Aqui há uma interrogação. Jesus perguntando: é maravilhoso isso que você viu? Quer dizer, esse homem plantou uma vinha, edificou, arredou e chamou os lavradores. Os lavradores, ele não ia nem lá. O homem, ele não ia lá. Então ele mandava um cobrador para ir cobrar. Os homens que estavam lá, matou primeiro. Primeiro não matou. Primeiro bateu, mandou embora. Não quis pagar. Depois ele mandou outro. Bateu, mandou embora aqueles homens. E o dono nunca chegou lá para saber nada. Ele arredou. Depois ele mandou outros ele matava, batia, matava e jogava fora. Por último, o homem, dono da vinha, o que foi que ele fez? Vão respeitar o meu filho. Pelo menos o meu filho. Mandou o filho. E quando mandou o filho, quando eles viram, é o filho do dono, é o herdeiro, vamos matar, porque é o herdeiro. Eles queriam a vinha para eles. Por quê? Você já ouviu dizer que o olho do dono do boi é quem engorda o gado? Se o homem não tinha coragem de trabalhar, então aqui Jesus estava perguntando, quer dizer, o que vocês acham a respeito dessa parábola? Aí está uma interrogação. É de Deus? De onde veio o erro? Então o lavrador, quando viu, já mataram vários homens, mataram até o meu filho, o que eu posso fazer? Será que eu tenho que mandar matar esses homens? Quer dizer, de onde está o erro? Onde é que está o erro nessa história? Era isso que Jesus estava perguntando. O que é que vocês acham? Isso é uma parábola, é uma revelação por trás da história. Onde estava o erro? Quer dizer, aquele homem, ele não tinha amor por nada nem por ninguém. Ele só tinha apenas interesse. Porque quem tem amor, se a pessoa batia, se os lavradores que ele arredou o trabalho, batia e mandava embora, ele não ia lá, não tinha coragem de nada, de perguntar, de afrontar, de trabalhar, ele não estava de dentro do trabalho. Como é que o povo já tinha feito isso com vários homens e ele manda o filho? Olha a falta de amor que uma pessoa tem, que não tem visão daquilo que está vendo. Ele está querendo entender, ele está querendo ganhar, ele está querendo ter razão. Então, quando mataram o filho dele, ele disse: e agora, o que é que eu vou fazer? Se eu mandar matar esses homens, e aí, e os outros que vão vir? Será se vão trabalhar para mim? Então ele viu que não tinha mais jeito para ele, porque já tinham matado vários, ele já tinha perdido até o filho. Então ele deixou a vinha para aqueles homens que ele tinha contratado para trabalhar. Na verdade, o que é que eu quero que você entenda com essa parábola dos vinhateiros? Que é exatamente como Deus, ele ensina aos seres humanos. Uma pessoa que ela não tem amor, ela não sabe. Se ela não tem amor e não ama o próximo, ela não sabe a razão daquilo que ela está vendo. Ela está querendo entender pela visão dela a razão da emoção. Porque se a gente vive pelo emocional, e Deus explica que o coração do homem é enganoso, a gente tem que buscar qual é a razão disso. Por isso Jesus estava perguntando nessa parábola: o que é que vocês acham a respeito dessa parábola? É certo, é de Deus ou não é de Deus isso que aconteceu? Aí eis a pergunta. E esse homem ficou querendo entender, se eu mandar outras pessoas matarem esse homem, esse povo que estão lá, que eu arredei o meu trabalho, e quem vai tomar de conta agora, se eu mandar matar? Quer dizer, ali ele percebeu onde estava o erro. Onde era que estava o erro? O erro estava nele.
O erro estava nele, que entrou numa situação, quis ganhar dinheiro com as pessoas, mas não estava junto, não aprendeu com o trabalho, queria ganhar o dinheiro sentado, deitado, mandava até alguém cobrar. E aí os trabalhadores que viram que podia se apossar da terra, porque o homem não estava nem aí para nada, foi pegando gosto do trabalho, foi vendo fruto, foi ganhando dinheiro e disse, não, ele não aparece para nada, se acharam dono. E aí quando ele mandou o primeiro, bateu, mandou embora. Mandou o segundo, bateu, mandou embora. Mandou o terceiro, matou. Quando ele mandou o filho, isso já vinha acontecendo há quantos anos? Há quantos anos isso não já vinha acontecendo? E o homem sem coragem de tomar uma atitude. E se ele mandou o filho, qual é o amor que ele tinha pelo filho? É isso que eu pergunto a você. Qual era o amor que esse homem tinha pelo filho? E quando uma pessoa não tem amor, ela não tem gratidão, ela não tem humildade, ela não consegue incentivar uma pessoa para nada. Ela não consegue. Ela quer ganhar na mamata, ela quer ganhar na moleza. Então, um dia desse, uma pessoa conversou comigo que estava comprando, desfazendo de tudo para comprar uma casa muito boa dentro de um condomínio, uma casa que valia 400 mil reais. O sonho da vida dele. Está sendo o sonho da vida dele. E ele foi conversar isso com o pai. Com o pai. E o pai, por ter dinheiro, bastante dinheiro, mas ele percebeu que foi criado na ausência, na carência, nunca teve afeto, nunca teve amor e nunca teve apoio, nem sentimental e nem financeiro do pai. Ele foi conversar com o pai, mostrar o sonho, né? E perguntou ao pai se o pai podia emprestar 50 mil para inteirar, que só era o que estava faltando, para ele concluir o projeto, ou se ele queria comprar um dos terrenos que ele tinha, para ele conseguir fazer esse projeto. E aí ele percebeu mais uma decepção do pai e veio conversar comigo. Então ele disse para o pai, infelizmente eu ainda acreditei que o senhor podia ter algum sentimento bom por mim. Foi o que ele disse para o pai. O senhor nunca me incentivou para nada, nunca me ajudou em nada. E nesse momento que eu vejo que eu precisaria do senhor, o senhor não me ajuda. E o que foi que o pai disse para ele? Que se ele estava querendo a ajuda do pai, porque ele não podia. E se ele não podia, ele estava querendo botar a perna onde ele queria botar a perna mais longe, onde ele não estava alcançando. Então, se ele não podia, ele não fizesse. Foi o que o pai disse para ele. Quer dizer, ele estava desfazendo do projeto. E aí o filho percebeu, como assim? É meu pai, não me incentiva em nada. Não é que ele não tinha, ele tá vendendo tudo, vendendo carro, vendendo chão, vendendo a casa, para investir só nessa casa, que é dentro de um condomínio, uma casa muito bonita, muito bem projetada. Então ele disse, não, vou conversar com meu pai, ver se meu pai me dá uma mão, porque o meu pai também tem dinheiro, ou ele me empresta 50 mil para inteirar, ou ele compra um dos meus terrenos, porque aí me facilita. E aí ele viu a desmotivação do pai. Porque o pai não incentivou. O pai não quis ajudar. O pai começou a desfazer dele. Desde quando o pai não ajudou ele em nada. Nem na criação, nem com palavras, nem com incentivo, nem emocionalmente. E ali o menino se sentiu decepcionado. E o filho disse para o pai, pai, por mais que você demonstre que não tem amor por mim, mas eu amo o senhor, ele disse. Eu só não entendo porque é que o senhor é assim. E aí quando ele veio conversar comigo, eu disse, eu entendo, eu sei. Eu sei porque o seu pai é assim com você. Porque ele vive se comparando com você. E uma pessoa, quando ela se compara com você, ela não consegue. Você, por mais que você tente se aproximar, por mais que você tente ajudar, por mais que você queira ser diferente com ele, ele consegue até usufruir da sua bondade. Mas no momento que ele tiver a oportunidade, ele vai tentar desfazer de você. Ele vai tentar lhe desmotivar. Porque se ele já se compara, se a pessoa que se compara
Se a pessoa que tem inveja, ela dá razão, se o sentimento dela não é tratado, se fosse tratado, ele ia dizer assim: parabéns, meu filho. Apesar de eu não ter lhe incentivado na sua vida, apesar de eu não ter ajudado na sua criação, apesar de eu ter sido falho na vida com você como pai, eu admiro hoje o homem que você se formou no mundo. Eu dou a mão à palmatória que sem mim, mesmo assim, você conseguiu evoluir na vida. Parabéns. Então ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele vive se comparando. E uma pessoa que ela vive se comparando, ela tira a motivação do outro. Foi o que eu expliquei para ele. Você esqueça isso. Por mais que ele seja seu pai, você tem que pedir agora a ajuda de Deus, a ajuda do Pai do céu, Pai celestial. Porque uma pessoa que se compara, se ela der a mão à palmatória e dizer eu fui ruim, eu que fui o errado, eu que fui o falho, ele tá se vendo como errado. E se ele não quer se ver como errado, ele está defendendo a emoção dele. Ele vai defender a emoção dele. Então ele quer dizer o quê? Você não é tão bom como você pensa. Você está querendo botar a perna maior do que a sua perna, dar um passo maior do que a sua perna. Você está se achando muito grande. Você não sabe ainda o que é a vida. Não é assim que a banda toca. Então, nessa conversa com o filho, o que foi que aconteceu? O pai, ele espraguejou o filho. Ele jogou praga no filho. Você está querendo ser melhor do que eu? Porque o filho, ele quis mostrar: pai, o senhor nunca me ajudou a chegar onde eu estou. Eu nunca contei com o senhor para nada, o senhor nunca me deu nada. Não ajudou a pagar colégio. O senhor foi um pai ausente, nem com palavras o senhor soube ser um bom pai. Então, eu acharia que o senhor podia pelo menos ver o homem que eu sou. Aonde eu cheguei sem o senhor. Então, ele quis mostrar para o pai que o pai mesmo assim estava errado. Mesmo assim estava errado. Então, naquele momento, que foi que o pai fez? Espraguejou o filho. Você está querendo ser melhor do que eu? Você está achando... Porque o filho quis dizer o quê? Eu vou casar, vou ter meu filho e eu não vou ser um pai assim como o senhor é comigo. Porque eu nunca precisei do senhor, mas quando eu preciso, eu vejo que o senhor não tem boa vontade nenhuma em me ajudar. Mas antes o senhor me desmotiva. O senhor tira o meu brilho, o senhor diz que eu não tenho capacidade de conseguir aquilo. Por que eu não tenho? Se eu já cheguei até aqui, por que eu não consigo ter? Ele foi mostrar as fotos da casa bela para o pai. Ele achou que ia ter, que o pai ia elogiar, ia incentivar. E foi totalmente ao contrário. Então o pai, uma pessoa que ela não carrega amor, ela nem tem gratidão e nem tem humildade. O pai ou a mãe, ele vai desfazer do projeto do filho. Porque ele nem se vê naquele projeto, se ele não ajudou a formar aquela criança. Ele nem se vê no projeto, nem vai incentivar, nem vai impulsionar aquela pessoa. Ele vai desfazer. Ele quer uma oportunidade de desfazer, porque ele vive ali falando mal, se comparando, criticando, se vitimizando. É isso que acontece com uma pessoa que ela não busca Deus, que ela não crê em Deus, que ela é ingrata, não tem amor. O amor dela está no dinheiro. Então, quando uma pessoa, ela carrega inveja de outra pessoa, pode ser filho. A inveja nasce na comparação, na competição. Pode ser pai, pode ser filho, pode ser irmão, pode ser quem for. Pode ser quem for. Você vai perceber que aquela pessoa que se compara, ela está o tempo todo desfazendo do seu projeto. Ele não consegue lhe motivar no seu projeto. Se ele puder entrar para sugar, para usufruir do seu projeto, ele ainda concorda, senão ele vai botar a perna para você cair. Ele vai estar criticando, desfazendo, porque ele está defendendo a emoção dele. A razão da fala de uma pessoa vem pelo emocional. E é sobre isso que você tem que entender. Que independente de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser irmão, a inveja, ela nasce nisso, é na comparação. Por isso a Bíblia fala que Caim matou Abel, que José foi jogado no poço pelos irmãos porque tinha inveja. É um sentimento que as pessoas viram em você algo que não viram nele. Então, para defender o sentimento, eu tenho que desfazer, eu tenho que estar falando, eu tenho que estar criticando, eu tenho que estar desmotivando,
Por mais que você tente, você não vai conseguir mudar isso. Quem tem que mudar é a pessoa que lidar com o invejoso. Ela que tem que mudar. Porque ela não tem como travar isso, como mudar isso. Então, quando ele foi mostrar para o pai, pai, eu só queria que o senhor me visse o homem que eu sou, eu queria que o senhor me ajudasse. O senhor tem dinheiro, nem 50 mil o senhor pode, uma casa de 400 mil reais. O rapaz estava desfazendo de tudo, de chão, de carro para comprar, e teve essa decepção, porque o pai espraguejou. Você está querendo ser melhor do que eu? Então ele jogou a praga no menino. Você não vai ser nada disso que você está dizendo. Porque o filho aproveitou a oportunidade que o pai não quis ajudar, nem quis comprar o chão, ele disse, ele quis comprar o meu chão, desvalorizando, desvalorizou totalmente o valor que não valia. E aí, quando eu vi a situação, que eu disse, pai, o senhor é meu pai, e o senhor está fazendo isso comigo? O seu chão, que vale 90 mil reais, que o senhor comprou por 5 na época, quando era novo, hoje o senhor quis me vender por 90 mil, e o meu chão, o senhor quer me dar 50 mil no meu chão, onde ele vale mais. Quer dizer, tudo seu é muito caro e o meu tem que ser ruim? Tudo seu tem valor e o meu não presta? O senhor nunca me ajudou em nada, então ele foi jogar a real para o pai? O pai na hora espraguejou o filho. Então quer dizer, o que é que eu quero que você entenda com isso? Com essa história que eu estou explicando para você sobre a inveja. Quando uma pessoa tem inveja de outro, não espere nada de bom, porque você não vai conseguir ver nada de bom nessa pessoa. Nada de bom. Você está tentando sair do lugar, a pessoa está o tempo todo desfazendo. Ela está lhe tirando de tempo, ela está lhe desmotivando. Ela está sempre do contra, porque ela está defendendo a emoção dela. É a razão do que ela sente. E ela não sabe por que sente. Porque está se comparando. Porque ela já vê você melhor e agora ele tem que defender o sentimento dele. Senão ele vai se ver que ele foi ruim. E se ele foi ruim, se ele consegue se ver como ruim, se ele não consegue se ver como ruim, que digo, a pessoa que é assim frustrada, ele não quer se ver como ruim. Então o que é que ele vai fazer? Tentar mostrar que o ruim é você. Que o ruim é você, que o errado é você que quer trabalhar mais, que o errado é você que está sonhando muito. Entendeu? Então, para você pegar essa visão, qual é a razão de uma inveja? Como é o comportamento de uma pessoa invejosa? Como é que tira uma inveja de uma pessoa? Como é que limpa? Como é que trava? Então, quem não crê em Deus, não tem como. Quem não busca Deus para aprender com Deus, para Deus limpar as feridas do passado dessa pessoa, ele não vai entender nunca. Ele quer conviver com o Pai, mas ele não vai conseguir. Por mais que ele feche os olhos para o passado, por mais que ele se aproxime do Pai, ele vai ver na convivência como é o comportamento do Pai. O pai que não valorizou, o pai que não cultivou, o pai que não incentivou, que não regou aquela planta, que não tem amor pelo aquele filho, ele está na competição, na comparação. Ele quer entender. Quer dizer, se ele vê que o filho é melhor, ele está dizendo, eu fui ruim pai, mas o meu filho é melhor que eu. Ele está dando a mão à palmatória e ele não vai querer. Foi o que eu expliquei para o rapaz. Você veja que você não vai conseguir ver isso do seu pai. Você não vai conseguir ver isso do seu pai. Então eu aprendi o que era a inveja, foi na prática. Mas qual era a razão da inveja? Só Deus explica. E limpar, só Deus limpa. Então quem não crê em Deus, ele está em meio à inveja, ele está lidando com tudo, mas ele não sabe a razão de nada. Por isso Saul tentou matar Davi, foi 21 vezes. E não é porque Davi não era bom. Não é porque Davi ele se doou para Saul. Saul estava o tempo todo ali lidando com tudo, mas em meio a cada situação ele estava tentando matar Davi. Porque ele não conseguia ser igual. Porque ele não conseguia se destacar mais do que Davi. E Saul se destruiu por conta de quê? Da inveja.
se destruiu por conta da inveja. Ele mesmo se destruiu, porque a inveja, ele destrói em qualquer cenário, em qualquer situação. Então, eu cansei de crescer, eu aprendi pela visão. Quer dizer, quando uma pessoa ela tem que lidar com uma pessoa que não lhe impulsiona de nada, o que foi que eu ensinei a ele? Você não tem que mostrar mais nada, você tem que aprender a não falar nada da sua vida para essa pessoa, a esconder a sua vida dessa pessoa. É benção, pai, olhe lá. É oi, pai, tudo bem, pai. E não tem assunto, não tem conversa, porque ele está querendo um motivo para dizer que é você que não presta. Porque ele foi falho, ele foi ruim. E quando uma pessoa ela é ruim, ela não cresceu, ela não prosperou, ela não consegue usufruir daquilo que ela quer. Ela pode ter o dinheiro. Ela pode ter o dinheiro, como Saul era rei. Mas Saul se destruiu por quê? Porque tinha inveja de Davi. Porque tinha inveja de Davi. E quando uma pessoa tem inveja de outro, ela está sempre desfazendo e desmotivando aquela pessoa. Porque ela se compara com aquela pessoa. Com aquela pessoa. Ela não entende. Por que é que essa pessoa tem coragem de enfrentar aquilo que eu não tenho? Então ela está defendendo a emoção dela, ela vai desfazer. Por que essa pessoa é assim? Eu lembro quando eu viajava para Caruaru, para comprar confecções, a minha mãe dizia, não sei por que você viaja para trabalhar. Não sei porque você é louca por uma casa. Você é filha única. Quando eu morrer, minha casa é sua. Por que você é tão louca para ter uma casa? Por que você batalha tanto? Porque é usurável. Desesperada por dinheiro. Quer dizer, eu batalhando pelo que é meu, a pessoa está defendendo a emoção dela, dizendo que eu sou usurável, que eu sou ruim, que eu não presto, que eu não sirvo para nada. Que a pessoa não entende porque é que você é daquele jeito, porque ele não é. Então ele está defendendo o comportamento dele. Entenda o que é a inveja? O tamanho de frustração que a pessoa já teve na vida, ela, na comparação, na convivência, ela vai demonstrar que ela não vai apoiar você em nada. Ela não vai conseguir apoiar você em nada. Como é que uma pessoa com 20 e poucos anos é usurável porque está tentando ter a primeira casa na vida, que não tem onde morar? Porque a pessoa está viajando para comprar e vender, para negociar, e a pessoa é que é ruim, é que é errada. Então veja qual é a razão da fala de uma pessoa que ela carrega frustrações, que ela carrega excesso de medo. A fala dela, a motivação do coração dela vai estar sempre defender a ela. A motivação. Então, para desmotivar, para entender o sentimento dele, que ele não se põe no lugar do outro, ele não sente o sentimento do outro, então também ele não entende o comportamento do outro. Então ele vai estar desfazendo. Por que tu é assim? Por que tu quer viver trabalhando tanto? Por que tu tá querendo e vende acarajé, e vende roupa, e vai para Caruaru, e é uma louca que quer tudo? Tá sempre desfazendo dos seus projetos. Ele não consegue dizer, nossa, que benção, que você é uma pessoa desenrolada. Parabéns. Ele não consegue, porque ele vai falar pela razão dele, pela emoção dele. Então eu estou lhe dando esses dois exemplos para que você entenda. O menino, ele foi pensando que o pai ia elogiar o projeto dele e o pai quis desfazer. Não quis emprestar o dinheiro. Quando ele percebeu que o pai não queria emprestar, ele disse, então vou vender meu terreno, ofereceu. Então o terreno que valia 60 mil, o terreno valia 60, ele disse. Então ele queria 50, o pai queria dar os 50, mas queria a volta de ouro dele, que valia 10. Quer dizer, era para o terreno sair por 40. Quando o menino percebeu, disse, pai, o meu chão vale 60, o senhor tá querendo me dar os 50, ainda quer a minha volta de prata, então o chão vai sair por 40. Quer dizer que nada das pessoas tem valor para o senhor? E o chão que o senhor comprou há décadas atrás por 5 mil, hoje o senhor vende por 90, eu fui querer comprar, o senhor queria 90 no seu chão. O senhor quer ganhar em cima de todo mundo. O senhor nunca me ajudou com nada. Foi assim que ele disse para o pai. O senhor nunca me ajudou com nada, nem com palavras, nem com escola, nem com nada. E hoje o senhor ainda é assim comigo. Eu esperei o senhor fazer algo por mim. Mas eu estou vendo que o senhor não tem amor por mim. Ele disse para o pai, o senhor não me ama. Mas eu lhe amo.
Ele foi dizer isso para o pai, tome-lhe praga. Tá querendo ser melhor do que eu? Você tá achando que é melhor do que eu? Aonde? E começou a jogar praga no filho. Aí o filho veio conversar comigo. E aí eu expliquei qual era a situação. Ele jamais tem como conviver com o pai nesse nível que ele quer. Esse nível que ele quer, ele não vai conseguir viver. Ele não vai conseguir se aproximar. Não existe isso. É carente de pai, é órfão de pai, vai pedir ajuda do pai do céu. Foi o que eu disse a ele. Vai pedir ajuda, abra o seu coração para Deus, para que Deus limpe o seu coração a respeito do seu pai. Porque você não teve pai. Você é órfão de pai. Só tem pai no registro. E essa história que eu estou contando para você é o meu filho. Que eu nem ia contar que era o meu filho. Mas terminei contando. Porque quando me dá vontade, eu falo que eu tenho vontade. Quando meu filho veio me contar isso, eu disse, você não é o primeiro nem o único que se vê nessa situação. Por quê? Porque se o seu pai lhe der esse valor, se ele abrir a boca para lhe dar esse valor, ele está mostrando que o desvalorizado é ele. Que ele nunca foi um bom pai. Então ele está defendendo a emoção dele ruim. Que ele nunca foi um bom pai. Mas ele está vendo que você evoluiu, que você soube ganhar do seu dinheiro, que você cresceu, que você é independente, sabe multiplicar e ainda está querendo mostrar uma bondade, querendo ser um bom filho. Ele não vai conseguir lidar bem com você. A todo momento que ele se aproximar de você, vai ser desfazendo de você. E você tem que entender isso. Você tem que entender qual é a motivação, como é que ele lhe vê. Como é que ele lhe vê. Ele quer lhe ver menor porque ele defende a ele, o sentimento dele. Porque se ele lhe elogiar, ele está querendo dizer que ele que não presta. Se ele lhe incentivar, ele está querendo dizer, meu filho é melhor que eu. Ele não vai conseguir. Então, quem tem inveja de você, você nunca vai ver ele lhe incentivar, lhe elogiar ou ter gratidão. Muito obrigado por isso que você fez por mim. Ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir lidar com você tentando sugar, tentando aprender, tentando querer, mas você vai pegar pela visão. O comportamento da pessoa vai denunciar o que é a inveja, a comparação. Então ele vai estar sempre desfazendo do seu projeto. Pode ser pequeno ou pode ser grande. Se a pessoa não se vê no seu projeto, ela vai desfazer do seu projeto, porque ela se compara com você. E é sobre isso. A inveja que Deus explica na Bíblia. Então, quem não ama, quem não tem amor, quem não busca Deus, quem não tem gratidão, quem não tem humildade, é impossível ele ter o discernimento, ele ter esse fio tênue dentro dele, para ele entender qual é a razão da emoção dele. Ele não tem. Então, por mais que o filho mostre, que foi o que aconteceu, o filho mostrou o quanto ele era ruim, que foi o que ele fez? Jogou praga. Você está querendo ser melhor do que eu? Você começou a crescer agora, você está se achando melhor do que eu? Aí jogou praga, que eu nem perguntei quais eram as pragas, para ele não repetir pela boca. Porque eu percebi que o filho estava bastante decepcionado com o pai, que é meu filho. E eu disse, meu filho, não espere de alguém aquilo que ele não tem para dar. Não espere de alguém aquilo que ele não tem para dar. Então ele nunca teve para dar, você acha que ele vai ter agora? Agora que ele vive desfazendo de você, agora que ele vive se comparando com você, agora que ele quer uma razão e uma falha sua para dizer que você não presta, que ele é que é o bom. Não espere isso. Não espere. Então você nunca espere algo de bom de alguém que ela não tem para dar. Ela vai estar o mínimo do mínimo. Aquilo que ela não viu nela, ela vai estar desfazendo de você. E aquilo que ela viu de errado em você, ela vai estar querendo expor de você. Porque ela tem inveja de você. A inveja transparece dessa forma. Aquilo que ele vê de ruim ou de errado em você, ele vai querer expor. Epa, peguei ele aqui na falha. Ele vai querer expor algo de errado de você. Porque ele está defendendo a emoção ruim dele. A razão, quem tem é ele. Ele tem... A pessoa que carrega inveja, ela pode ser rei. Ela pode ter tudo.
Se ela viu que você tem aquilo que ele não tem, ele está querendo aprender, ele está querendo entender. E se ele não conseguir, ele vai tentar desfazer. Pegou a visão? Se ele não conseguiu aprender, ele vai tentar desfazer. Desmotivar. Por que essa pessoa é assim e eu não sou? Ah, só pode ser usurável. A pessoa que não tem necessidade de ter isso e quer ter porque quer ter, é usurável. Pode ver nada de ninguém que quer ter. A pessoa está desfazendo, desmotivando, porque ele está defendendo a emoção dele. Ele, o invejoso, ele defende a emoção dele. Então a fala tem um propósito, a fala tem uma razão, a fala tem uma direção. E é você que tem que aprender a pegar a visão do que significa um comportamento de uma pessoa, a razão do que ela fala, por que ela fala. Então quem carrega feridas de rejeição, de traumas, ela não tem como discernir a inveja. Então ela diz que sabe das pessoas que tem inveja, mas ela não crê, nem crê em Deus, se não busca Deus, nem crê, porque quando a pessoa diz, eu creio do meu jeito, crê nela, então a razão, a emoção, ela não crê que Deus cura, que Deus ensina, que Deus liberta, essas pessoas não creem. Ou são só religiosas ou são ateus, não creem em Deus. Esse Deus que ensina a respeito dessas coisas, a maioria corre, foge, quer nem saber. Entendeu? Então acho que deu para você pegar a visão aí da interpretação do que é a inveja. Não é a respeito de todos, e sim a respeito de uma pessoa que a pessoa convive e se compara. Ela convive e se compara. Então veja que nesse caso que eu lhe contei desse problema, é um pai ausente, que eu ainda expliquei, ou as mesmas coisas que ele fez com você, a rejeição, os maus tratos, ele passou na infância com o pai. Tudo tem uma causa. Então ele aprendeu na infância a rejeição, humilhação, o abandono, achou que ia ser diferente, julgou o pai, criticou, julgou, fez o mesmo com o filho. Hoje o filho é homem e mesmo assim o filho conseguiu vencer, ele não quer se ver, que ele foi falho. Como é que eu vou elogiar esse filho meu? Se eu elogiar, eu estou me entregando. Então ele está falando dos defeitos do filho. Dos defeitos. O invejoso, ele fala dos defeitos da pessoa. Então não conte com o invejoso para nada. Que você não vai conseguir ter bom proveito de uma pessoa invejosa para nada. Você não vai conseguir usufruir bem daquela pessoa. Você não consegue, porque você quer entender a razão daquele comportamento. Então, o invejoso, eu vou dizer mais uma vez para você entender. O invejoso, ele não vai conseguir nem lhe elogiar, nem lhe agradecer e nem lhe motivar. Qualquer projeto que você for fazer, se ele não consegue usufruir daquele projeto, ele vai desfazer. Qualquer. Tá fazendo isso aí, para que tu vai fazer isso? Se o filho quer estudar, não, já tá bom de trabalhar. Já tá bom de trabalhar, não vai estudar não. Ele não consegue incentivar, ele não consegue motivar. Ah, vai fazer curso para se graduar em quê? Se conforme com o que você já tem? Se conforme com o que você já tem. São pessoas que eles estão dando razão, o sentimento dele, o emocional dele. Não espere palavras de motivação, de elogio ou de muito obrigado. Ou de muito obrigado. Então a Bíblia diz que a inveja, ela corrói até os ossos, ela destrói famílias, maridos com mulheres, irmãos com irmãos, é de perto. Isso vem próximo. Então você pode ver o invejoso, ele elogiando todo mundo, menos você. Se ele sente inveja de você, quando você estiver bem arrumada, bem bonita, ele vai ignorar. Ou ele vai desfazer. Esse pai desse meu filho, quando eu botava um salto, ele dizia, tira o salto. Comigo você só sai se for de sapatilha. Comigo você não usa salto. Porque ele era baixo. E aí a pessoa não quer se ver da forma que ela é. Entende?
O invejoso, ele é assim, ele sempre vai dar um jeito de não se ver da forma que ele é. E ele não entende que razão é essa, que emoção é essa. Então ele não sabe, ele não tem esse discernimento. A inveja, só quem traz para você o discernimento da inveja é o Espírito Santo. Por isso ele diz, se você amar a Deus e amar ao próximo, você pegou todos os mandamentos. Se não, quebra que nem vê. Então, por não ver, não quer saber a razão de nada. Não quer entender nada. Porque Deus diz que o invejoso, ele vive ganhando e perdendo. Então, ele pode ter o dinheiro, mas a vida dele é cheia de lacunas, cheia de falhas. Não consegue se dar bem. Esse pai do meu filho mesmo, ele não consegue conviver com ninguém. Ele não consegue conviver nem com os irmãos, as irmãs, que são todas mulheres. Não conviveu bem com os pais. Não tem uma mulher, só tem o dinheiro. Quando ele vivia com a outra mulher, ele deixou ela trabalhar, mas ele sugava a mulher. Ele quem dominava o dinheiro dela. É assim a convivência quando você mora com uma pessoa cheia de feridas, cheia de traumas. Você pensa que está ganhando, onde na verdade você está perdendo. Você está perdendo. E ele quer ter razão. Essa é a visão de quem não crê em Deus, não busca Deus, ou não crê ou não busca. Um dos dois. Porque tem pessoas que dizem, eu creio, mas não quer. Né? Por isso Deus diz, crê, até Satanás crê, mas não obedece. Crê, todo mundo crê, mas treme de medo e foge de mim. Não quer buscar conhecimento nenhum. Por quê? Porque não quer. Porque não se reconhece. Porque não reconhece os frutos. Os seus frutos. E por isso ele está sempre botando fora os problemas dele. Está botando fora, está justificando, está querendo ter razão. E aí você vai entender pela visão o que Deus explica. Então eu peço para você, deixe seu comentário, tá bom? E compartilhe esse conteúdo na vida de alguém que você queira, que a pessoa tenha esse discernimento. Que a pessoa queira ajudar outras pessoas a dizer, realmente, Deus ensina isso. E é isso. Pela visão, é isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Então, vai enfrentar um invejoso, um mentiroso, vai arrumar problema. É saber lidar. É pedir e orar a Deus para saber lidar e não buscar de uma pessoa aquilo que ela não pode dar. Se ela não tem, como ela vai dar? Se a pessoa não tem amor, como ela vai dar? Se a pessoa não tem humildade, como vai ser humilde? Como vai ser humilde? Não tem como. Então, a gente que tem que lidar com essas pessoas, a gente tem que pedir discernimento a Deus. Como é que eu vou saber me desviar de pessoas invejosas? Então, no Espiritismo, existem várias balelas, várias mentiras, banhos de ervas, sacudidos, orações, mas se dentro Deus não lhe dá estratégias, é só conflitos. Deus diz que onde habita inveja, habita todo tipo de confusão. Qualquer coisinha riscou. Porque são pessoas que escondem os seus motivos, as suas razões. Então você vai querer usufruir daquela convivência e você não vai conseguir. E aí você, né, que teve que lidar com situações assim, você tem que aprender a buscar o conhecimento divino, que é Ele que lhe dá essa estratégia, esse discernimento, essa cura interior de feridas, de traumas, de rejeições, de abandonos. Por isso terminou dizendo que era o pai do meu filho. Todo o problema que ele teve com o pai, ele causou na vida do filho. Todo. E hoje ele vive o reflexo do comportamento dele, mas ele não tem a visão do comportamento. São as pessoas que não prestam. As irmãs não prestam, o pai não prestou, o filho não presta, ninguém presta. E quando você tenta se aproximar, a pessoa está tentando lhe sugar, está tentando ter vantagem em cima de você. O tempo todo. O tempo todo. Não são pessoas limpas, não são pessoas verdadeiras. Quem não crê em Deus, vê pela visão quem são as outras pessoas. Vê pela visão. Agora, para a gente se ver, para a gente ser tratado, aí só Deus explica. Por isso Deus diz, conheça-te a verdade e a verdade te liberta.
não é verdade? Então eu peço para você que deixe o seu like, tá bom? E até o próximo vídeo.